Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, contando com o seu comentário, diz aí de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil, participe do chat ao vivo. Também não esqueça que temos agora, de segunda a sábado, o Foco do Brasil, primeira edição. Logo após o almoço, você acompanha aqui com Leonardo Miller. É importante, deixe seu like, compartilhe e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Depois de uma agenda em Imperatriz, Maranhão, passar a noite na cidade, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Vitória do Mearim, também no Maranhão, onde participou do 38º Congresso Estadual das Missionárias e Dirigentes de Círculo de Oração da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Maranhão. Perante a um templo lotado, o presidente fez uso da palavra. O presidente Bolsonaro falou, por exemplo, da aprovação da PEC dos benefícios e do Auxílio Brasil, entre outras ações que também apoiam as mulheres brasileiras em seus desafios. Olha a questão do Auxílio Brasil. Até o ano passado era Bolsa Família, nós passamos de média R$ 190 para o mínimo R$ 400. E no dia de ontem, voltou-se, na última carta da Câmara, a majoração do mesmo para R$ 600. É uma boa notícia para os mais necessitados. E hoje são 18 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil e 2/3 dessas pessoas, ou seja, 12 milhões, são mulheres. É a nossa política voltada para atender precisamente a mulher. Como, por exemplo, a questão da titulação de terras pelo Brasil. Geralmente a pessoa tinha um lote, tinha uma posse, e ele integrava o MST. Nós passamos a titular essas terras. Titulamos 360 mil pessoas pelo Brasil. 90% delas são mulheres. Quando é um casal, nós titulamos em nome da mulher. E por vezes, quando bate o nome do homem, ele tem uma propriedade, ele às vezes fica meio sem rumo. Agora, o rumo é a mulher, o dono do pedaço de papel é a mulher. E assim nós trabalhamos para as mulheres do Brasil. E você consegue imaginar a justiça proibindo o uso da bandeira nacional? Consegue imaginar, por exemplo, nos Estados Unidos, isso, onde em filmes, Hollywood, não é? Usa e abusa, muitos, talvez a grande maioria dos norte-americanos têm uma bandeira em casa, na residência, no trabalho, na empresa, enfim, é patriotismo independente da questão, da situação. Bandeira é um símbolo nacional. Pois é, uma declaração da juíza Ana Lúcia Todeschini Martínez, ou Martinez, titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões e Garruchos, Rio Grande do Sul, tem repercutido nas redes sociais. Inclusive, a Veja fez matéria sobre isso. É que durante uma reunião com representantes de legendas, não é? Nos últimos dias, informações inclusive da Veja, a juíza disse entender que a bandeira do Brasil será considerada uma propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha, agora dia 16 de agosto. Na avaliação da magistrada, o símbolo nacional tornou-se marca de um lado da política no Brasil. Em entrevista à Rádio Fronteira Missões, ela abordou o tema e citou um cenário de polarização. É evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas como sendo um lado da política, né? Hoje a gente sabe que existe uma polarização de um dos lados ao uso da bandeira nacional como símbolo dessa ideologia política, pontuou Ana Lúcia. A juíza fez questão de frisar, não existe mal nenhum nisso, mas que entende que a exibição da bandeira vai configurar uma propaganda eleitoral. Com isso, o símbolo nacional teria que obedecer aos requisitos legais durante o período eleitoral.
Se ela estiver fixada em determinados locais, a gente vai pedir para retirar, comentou, reiterando que a propaganda eleitoral irregular pode gerar multas pesadíssimas. Ainda conforme a magistrada, o entendimento exposto por ela pode ser revertido pelo Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Tribunal Superior Eleitoral após consultas dos partidos. É até difícil de comentar isso, né? E do jeito que o Brasil anda, é até perigoso comentar a respeito. Mas é algo a ser discutido, não é? Evidente, não pontualmente a opinião da magistrada, de repente ela repercute a partir de uma outra decisão superior, não é? Recomendações, e tem disso, é claro que existe, mas é algo a ser discutido, o tal do ativismo judicial, não é? A bandeira do meu país, a bandeira do Brasil, proibida? O presidente Jair Bolsonaro disse que tem uma solução para o término da guerra da Rússia contra a Ucrânia e que apresentará essa saída que ele diz ter ao presidente ucraniano, o Zelensky. Vou conversar bastante com ele, Zelensky. É uma liderança, o país dele está com esse conflito e vou dar minha opinião para ele sobre a solução para o caso. Mas não vou adiantar, afirmou o presidente brasileiro. Bolsonaro disse que tal solução tem a ver com a forma como a Guerra das Malvinas entre a Grã-Bretanha e a Argentina terminou. A solução do caso, como acabou a Guerra da Argentina com o Reino Unido em 1982, é por aí, acrescentou Bolsonaro. Ele que, inclusive, nessa semana, informou no início da semana, na segunda, dia 11, sobre um telefonema, não é? Esse telefonema agendado para falar com o presidente ucraniano, o Zelensky. E é a primeira vez, inclusive, que os líderes conversam entre si desde a invasão do país pela Rússia. De acordo com Bolsonaro, foi Zelensky quem o procurou. Foi ele que buscou conversa conosco e eu disse de imediato que conversaria com ele sim. Ele tem um país grande para administrar. Tudo que foi acordado com o presidente Putin está sendo cumprido, da minha parte e da parte dele. Vou conversar bastante com ele, Zelensky destacou Bolsonaro. O jornalista Augusto Nunes entrevistou, no seu programa Direto ao Ponto, o cantor sertanejo Sérgio Reis. Evidentemente foi lembrado no programa aí sobre Sérgio Reis, enquanto foi deputado federal, quando esteve na Câmara dos Deputados, não é? E Augusto Nunes perguntou a ele como ele se definiria politicamente no histórico aí. Sérgio Reis disse que foi por um tempo para a política para fazer a coisa certa. E saiu da política para que esta não atrapalhasse a sua exitosa carreira musical. Sérgio Reis lembrou das dificuldades que tem por apoiar Bolsonaro. E também criticou Geraldo Alckmin pelo cavalo de pau que Alckmin deu na vida política até se tornar vice de Lula. Agora fica abraçado com o Lula, com o PT. Para quê? Para voltar na política? Que caráter é esse? Aonde nós erramos? Vocês que votaram nele? Eu me decepcionei, ele sempre foi educado comigo, é um homem cavalheiro, a esposa dele, Lu, mas eu estou decepcionado com ele. Isso é política. Eles matam a avó porque ganham voto. Eu não aceito isso. Ou você é ou não é. Por isso que tem que falar, e eu falo a verdade. Vou ter medo de falar? Posso fazer. Pode mandar os caras me bater, me matar, o que vai fazer? O cantor Sérgio Reis também contou sobre como a inspiração para a novela Pantanal, exibida pela primeira vez na extinta Rede Manchete em 1990, a inspiração começou com ele, ou em sua pousada no Pantanal, quando o autor Benedito Rui Barbosa esteve na propriedade de Sérgio Reis. Respondendo a um questionamento do jornalista Bruno Meyer, Sérgio Reis contou se foi ou não convidado para participar agora da versão atual da novela da Globo, que está sendo exibida atualmente. Acho que a Globo gosta Eu de faço mim? essa pergunta porque os seus amigos que participaram da primeira versão, o Almir Sater, Renato Teixeira, eles estão nessa nova versão. Sim. E o senhor não.
De alguma forma, você se sentiu desprestigiado, por exemplo? Não, imagina. Eles falam de mim lá, toca Cavalo Preto. A música voltou em primeiro lugar, o sucesso é meu. Hoje todo mundo fala do Cavalo Preto, mas o nome de Ventania. Mas quer dizer, o senhor não foi convidado por ser ligado com... Não, mas aí também tem uma coisa. Eu sou amigo do Rui Barbosa, do Bruno, que é o neto dele, que está escrevendo as partes novas. Se tivesse que fazer, eles me chamavam. Mas ele tem um rumo dele. Você já está nessa história. Já está, não precisa. Mas que personagem hoje você gostaria de fazer lá? Ah, não sei. Hã? Não sei. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que os novos benefícios sociais oriundos da PEC dos auxílios devem ser pagos a partir de 9 de agosto. Após o Senado, a Câmara, o Congresso, enfim, o Congresso aprovou a PEC que permite, entre outras coisas, aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e o valor do Vale Gás para R$ 120 a cada 2 meses. O texto deve ser promulgado, sessão do Congresso Nacional, e essa semana, ou se ainda não foi nos últimos minutos, A declaração foi dada por ele, Nogueira, ao jornal O Globo, enquanto Nogueira seguia para o plenário da Câmara, onde iria acompanhar, junto ao presidente da Casa, Arthur Lira, a aprovação da PEC. A meta é pagar dia 9 de agosto, disse Nogueira. O calendário do Auxílio Brasil, no entanto, está mantido. Com isso, o novo valor deve ser liberado só na data do pagamento de agosto, dia 18 do próximo mês. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou aos partidos políticos o sistema de registro de candidaturas, que será utilizado pelas legendas nas eleições de outubro. A partir de 20 de julho, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão disputar o pleito estão liberadas. Então está chegando a hora, 20 de julho. Após a formalização das candidaturas, as legendas vão enviar à Justiça Eleitoral as atas dos eventos e os pedidos de registro. Durante a reunião, os técnicos do tribunal fizeram uma demonstração prática de utilização do sistema para 60 representantes de partidos e federações que compareceram ao evento. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais será em 30 de outubro. Portanto, a eleição está aí, gente, contando já a partir de agosto, temos 2 de setembro e 2 de outubro. Praticamente 60 dias aí para as eleições, pouco mais disso a partir desta data de agora, não é? Inclusive o ministro da Defesa, que é general, esteve falando a parlamentares nesta quinta-feira e confirmou as dificuldades que existem em relação a eventuais vulnerabilidades relacionadas ao sistema de contabilização de votos ou às urnas eletrônicas. As suspeitas permanecem e as cobranças também a partir das Forças Armadas, do Ministério da Defesa. As afirmações dele certamente terão repercussão, não é? Foram aos parlamentares e isso sugere novas ações, enfim, vamos ver no que vai dar tudo isso. O TSE mantém firmemente a convicção de que não há vulnerabilidades com possibilidades de alterar eventuais resultados das eleições deste ano, seja para qual cargo for. Enquanto diversas economias avançadas sofrem com a ameaça de recessão, o Brasil está se recuperando bem, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Durante evento de comemoração dos 25 anos da Lei Geral de Telecomunicações, o ministro Guedes afirmou que as instituições financeiras têm revisado para cima as projeções do Produto Interno Bruto, soma dos bens e dos serviços produzidos no Brasil. O país passará o ano revendo para cima as previsões de crescimento do PIB. Isso é o contrário do que ocorre nos países lá de fora, que estão revendo as projeções para baixo, declarou Guedes. Como em eventos recentes, Guedes reiterou que o Brasil poderá se consolidar como uma potência energética e de produção de alimentos em um momento em que o mundo pode passar por uma guerra em escala mundial. De acordo com o ministro, existem analistas que destacam a possibilidade de recessão nos Estados Unidos e uma situação ainda mais grave na Europa, com guerra e crise energética. Inclusive, já vimos aí o euro, pela primeira vez na história,
ficando abaixo da cotação, precisando mais de €1 para a aquisição de $1. A redução do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, sobre os combustíveis, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, modificou a realidade de municípios em regiões fronteiriças, por exemplo, de Ponta Porã, localizado a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Já citamos um momento aí diferente, né, curioso na cidade nos últimos dias, e agora tudo isso está repercutindo. Isso porque moradores de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, passaram a cruzar a fronteira para abastecer seus veículos com a gasolina do lado brasileiro. Resultado: os postos da cidade sul-mato-grossense sofreram até com a falta de combustível por algumas horas. Antes, os moradores na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai buscavam abastecer nos postos paraguaios. Contudo, com a redução da alíquota de ICMS aí nos últimos dias, o combustível agora está mais barato no Brasil, em Mato Grosso do Sul, do que nos postos paraguaios, o que aumenta a demanda. Os postos de Ponta Porã tiveram um aumento de 50% no movimento nas últimas semanas, sendo que em alguns momentos os postos da área central ficaram sem gasolina, gente, por causa da procura bem acima da média. Comerciantes da fronteira relataram que nunca viram uma situação como essa. Em média, os postos em Ponta Porã estão 60 centavos já mais baratos do que os de Pedro Juan Cabaleiro. Você vê o peso do imposto no Brasil, não é? Como faz a diferença essa luta eterna dos brasileiros do peso da máquina pública no Brasil. Você vê que nem foi uma redução assim extraordinária. Ainda o imposto aí, 18%, é a alíquota máxima. Mas você vê o roubo que nós poderíamos considerar que era antes. Ainda é alto, 18%. Né? Agora, você imagina um imposto justo neste país, não é? O governo Bolsonaro tem feito todas essas reduções, talvez o número nunca visto na história do país, e o resultado está aparecendo, graças a Deus, graças a essas ações. E que isso continue, porque ainda a máquina pública brasileira é um rolo, daqueles rolos, não é? Compactadores que a gente vê nas prefeituras Brasil afora, no lombo do povo brasileiro. O imposto, a carga tributária ainda é muito elevada, mas é preciso reconhecer os esforços do presidente Bolsonaro, do Ministério da Economia, Paulo Guedes, do Brasil neste momento, do próprio Congresso Nacional, para a redução desta carga, deste peso no lombo brasileiro, e veja como isso funciona. Na Argentina, o desespero tomando conta de muitos com o descarrilho do país com a gestão de Alberto Fernandes. Uma das notícias que circulou na Argentina nos últimos dias enaltece o presidente brasileiro e as medidas frente ao governo federal. Aqui, não é? Uma das notícias diz: após a aprovação da Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro promoveu forte redução de impostos sobre os preços dos combustíveis. O objetivo é baixar o preço relativo da energia também em relação a outros bens e serviços e, ao mesmo tempo, aliviar temporariamente a variação mensal do IPC. Com a iniciativa do ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro teve redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no segmento aplicado a combustíveis, energia, telefonia e internet. Até agora, cada estado federal tinha a aplicação do ICMS com uma alíquota que podia variar de 18% até 35% a seu critério. As mudanças de Bolsonaro previam que a alíquota geral fosse fixada entre 17% e 18% no máximo, produzindo assim uma grande redução de impostos na maioria dos estados. A lei aprovada pelo Congresso brasileiro inclui um decreto para que os postos mostrem o preço antes e depois do corte do imposto, para que o consumidor possa observar o peso do Estado no valor real das tarifas, independentemente da inflação. As novas medidas se somam a uma agenda marcada pela desoneração tributária. Bolsonaro acabou com o imposto federal sobre gás liquefeito de petróleo em março de 2022. Da mesma forma, as tarifas de importação de etanol também foram reduzidas para 0% no mesmo mês. As reduções de impostos e tarifas
não são uma forma de resolver a origem da inflação. E esse fenômeno está sendo atacado a partir da política monetária de Roberto Campos Neto no Banco Central do Brasil. No entanto, impostos mais baixos afetaram o preço real da energia e dos combustíveis em relação a outros bens e serviços. Com as medidas de Bolsonaro, a cesta de bens e serviços consumidos por um trabalhador brasileiro passa a ser mais favorável às tarifas de energia e combustíveis, e é justamente isso que se pretende alcançar. A matéria argentina ainda alerta, conforme indicado por alguns economistas internacionais, incluindo Larry Summers, os cortes de impostos e reduções tarifárias não combatem a origem da inflação, mas sim seus efeitos de curto prazo, e têm um certo nível de incidência na variação nominal dos preços a cada etapa do percurso, semana, mensal, enfim. Mas como a própria matéria alerta, o Banco Central também tem feito esforços para que a inflação seja contida a longo prazo. Está aí a imprensa internacional repercutindo o trabalho sendo feito aqui no Brasil. Entre janeiro e maio de 2022, mais de 1 milhão de turistas estrangeiros visitaram o Brasil. O dado é de um levantamento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, com informações do Sistema de Tráfego Internacional da Polícia Federal. De acordo com a Embratur, a entrada desse número de visitantes comprova a retomada do setor após 2 anos de restrições. Em 2022, até abril, 960 mil viajantes entraram no Brasil, ou seja, 60% mais que os quase 600 mil que passaram pelo Brasil em todo o ano passado. O levantamento sobre os turistas estrangeiros revela também o crescimento da malha aérea internacional que atende o país. O número já representa 75% da capacidade de 2019, período pré-pandemia. Além disso, a quantidade de voos de outros países ficou próxima de 3,6 mil, um crescimento superior a 300%. Esse crescimento possibilita aos viajantes de todo o mundo ter cada vez mais opções de deslocamentos ao Brasil, afirma Silvio Nascimento, presidente da Embratur. Veja você, é uma boa notícia, não há dúvida alguma. Eu não me canso de lembrar de que só a Torre Eiffel, na França, recebe anualmente mais de 6 milhões de turistas. Isso, evidentemente, em uma temporada normal, desconsiderando esse tempo de pandemia. Mais de 6 milhões de turistas, só um monumento recebe na França, a Torre Eiffel, não é? Então veja a potencialidade do nosso Brasil, que perde para a Torre Eiffel e perde feio no número de turistas internacionais. É preciso que o nosso país avance e tem espaço para avançar. É uma luta do governo desburocratizar o setor, incentivar o setor, porque aqui tem muito com as bênçãos que Deus deu, a natureza, enfim, todo lugar desse país, as praias. A gente tem um potencial extraordinário para receber visitantes do exterior. Mas para isso ainda é preciso melhorar muito, inclusive essas questões envolvendo, por exemplo, os crimes. Não dá para receber turista aqui abaixo de bala no Rio de Janeiro. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Almeri Pacheco e Edivaldo Rodrigues da Costa, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. E não perca também a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, sempre após o almoço. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.